que vocês fariam para manter a paz no coração? Bom, no século XVIII, um movimento eminentemente poético repudiou os exageros do barroco, arregimentando pela primeira vez em nossa história literária um grupo de escritores mais ou menos coeso em seus desígnios e com certo sentido corporativo. Pois é, também conhecido como neoclassicismo, o arcadismo trouxe uma nova perspectiva poética para o Brasil, repleta de encantamento pela natureza, a idealização do campo. E agora quem poderá me defender? Não é dessa idealização do campo a que me refiro. E valorização da simplicidade. Ai, madrinha nem sabe com o que eu tava sonhando. Não sei, não. Com a minha festa de 15 anos, com uma festa com todo tipo de coisa. Também não é dessa simplicidade que eu estou falando. Bom, vamos viajar no tempo e conhecer suas obras, autores e características marcantes. Vem comigo! Fala, meus charmosos, eu sou o professor Tiago Charme e vamos para mais uma escola literária. E dessa vez nós vamos focar então no arcadismo no Brasil, a última escola da era colonial. Para entendermos o arcadismo brasileiro, precisamos nos situar historicamente. Esse movimento ocorreu no século XVIII, durante o período conhecido como Iluminismo, marcado pela busca por liberdade, racionalidade e valorização do conhecimento científico. No Brasil, estávamos sob domínio de Portugal, então a literatura do arcadismo refletia também a influência da metrópole. Um importante acontecimento que influenciou o arcadismo brasileiro foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Fugindo das invasões napoleônicas, a corte portuguesa estabeleceu-se no Rio de Janeiro, transformando ali a cidade em sede do Império Português. Esse fato trouxe mudanças significativas para o país, como a abertura dos portos às nações amigas, o desenvolvimento das atividades culturais e a promoção de avanços científicos. A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, também se destaca como um marco histórico desse período. Liderada por intelectuais e mineradores como Tiradentes, único condenado à morte, essa revolta tinha como objetivo a conquista da independência do Brasil em relação a Portugal. Embora tenha sido reprimida, a Inconfidência Mineira demonstrou a insatisfação de parte da elite colonial com o domínio português e contribuiu para a formação do sentimento nacionalista. A transferência da corte portuguesa para o Brasil trouxe consigo uma série de mudanças políticas, sociais e culturais. O Rio de Janeiro tornou-se uma cidade cosmopolita, abrigando artistas, escritores e cientistas vindos da Europa. Essa efervescência cultural e o contato direto com novas ideias e correntes estéticas influenciaram profundamente a produção literária do arcadismo aqui no Brasil. Embora não tenham sido eventos diretamente relacionados ao Brasil, a Revolução Industrial na Europa e o Iluminismo exerceram aqui grande influência no pensamento e na literatura arcade. A Revolução Industrial trouxe transformações econômicas e sociais, destacando-se o avanço tecnológico e a urbanização. Já o Iluminismo, um movimento filosófico e intelectual, defendia o uso da razão, a busca pelo conhecimento científico e a valorização do progresso humano. Essas ideias chegaram ao Brasil por meio dos escritores e das discussões promovidas pela corte portuguesa. Compreender o contexto histórico é fundamental para situarmos ali o arcadismo brasileiro e entendermos as movimentações, as motivações e influências por trás dessa produção literária. No arcadismo brasileiro, a natureza é vista como um refúgio e um contraste em relação à vida urbana e ao artificialismo da sociedade. Os poetas arcades brasileiros buscavam uma conexão íntima com a natureza, valorizando sua beleza e simplicidade.
Eles exaltavam os elementos naturais, como rios, montanhas, flores e animais, retratando-os com delicadeza e harmonia. A natureza era frequentemente apresentada como um local de tranquilidade e inspiração para o poeta, onde ele poderia encontrar paz e se reconectar com suas próprias emoções. Nessa época, havia uma crítica aos excessos e à pompa do barroco. Os árcades buscavam uma linguagem mais acessível, sem rebuscamentos, com clareza e simplicidade, aproximando-se do estilo neoclássico europeu. O arcadismo brasileiro reagiu aos excessos do estilo barroco, que se caracterizava pela ornamentação exuberante, pelo jogo de palavras complexo e pela linguagem rebuscada. Os poetas árcades brasileiros buscavam uma linguagem mais acessível e clara, com a utilização de expressões simples e diretas. Eles valorizavam a objetividade, a concisão na expressão poética, evitando a prolixidade e o excesso de adornos. A simplicidade também se manifestava na temática dos poemas, que abordavam temas cotidianos, amorosos e pastoris, aproximando-se da realidade comum. Assim como ocorreu no arcadismo europeu, os poetas árcades brasileiros se inspiraram na mitologia greco-romana. Eles buscavam referências na cultura clássica, utilizando-se de deuses, heróis e personagens mitológicos em suas obras. Ao recorrer a essas figuras, os poetas árcades atribuíam-lhes características ideais como sabedoria, beleza e perfeição. A mitologia servia como uma forma de enaltecer valores universais e atemporais, além de conferir um ar de erudição e sofisticação às composições poéticas. O amor, em suas diferentes manifestações, era um tema recorrente na poesia arcádica. Os poetas árcades brasileiros idealizavam o amor e a mulher amada, retratando-os como algo puro, intenso, sublime. O sentimento amoroso era celebrado como uma força capaz de trazer felicidade, inspiração e plenitude. A figura da mulher amada, muitas vezes representada como uma pastora ou ninfa, personificava a perfeição e a delicadeza. A idealização do amor e da mulher amada refletia o anseio por uma vida mais simples, afastada dos conflitos e das adversidades ali. Essas características do arcadismo brasileiro demonstram a influência do contexto histórico e cultural da época, bem como a busca por uma estética mais simples, natural e bem mais acessível. Os poetas árcades brasileiros valorizavam a conexão com a natureza, a simplicidade na expressão poética, a inspiração na mitologia clássica e a idealização do amor, buscando ali um equilíbrio entre a emoção e a razão. Além disso, as produções árcades também se caracterizam pelo uso de pseudônimos pelos autores e a preferência por sonetos. No arcadismo brasileiro, assim como em sua versão europeia, era comum o uso de termos em latim, a fim de conferir uma aura de erudição e sofisticação às composições poéticas. Os latinismos tinham como objetivo emprestar uma sonoridade e um tom clássico às obras, aproximando-as do estilo neoclássico. Eles eram utilizados para expressar ideias e conceitos de maneira mais precisa, evocando ali a tradição literária e cultural da Roma antiga. Alguns exemplos de latinismos aqui presentes no arcadismo brasileiro que vocês vão ver é o carpe diem, expressão em latim que significa aproveite o dia ou desfrute o momento presente. Essa expressão, popularizada pelos poetas romanos Horácio e Virgílio, fazia referência à transitoriedade da vida e à importância de aproveitar o tempo com sabedoria. Para os árcades, para que o homem atingisse a plenitude, era necessário viver o presente em harmonia com a natureza, como um pastor de ovelhas ou um vaqueiro. A vida simples do campo e a possibilidade do ócio produtivo, ou seja, do respeito à necessidade de descanso para produzir grandes obras, eram muito valorizados no neoclassicismo.
Fugere Urbem representa a busca por uma vida mais autêntica e conectada com a simplicidade e a serenidade da natureza. O locus amoenus é expressão que significa lugar agradável ou local encantador em latim. Essa expressão era utilizada para descrever cenários paradisíacos, geralmente relacionados à natureza, como jardins, bosques e paisagens campestres. Como uma espécie de resposta ao preceito anterior que vocês viram, o Fugere Urbem, o locus amoenus aponta para o campo, espaço bucólico, como sendo ideal para que o homem encontre sua plenitude, longe das ilusões e conflitos criados pela cidade. A inutilia truncar, que é uma expressão em latim que pode ser traduzida como cortar o inútil. Essa expressão reflete a busca pela simplicidade e pela objetividade da expressão poética. Os poetas árcades brasileiros tinham a intenção de eliminar o excesso, os adornos desnecessários e a linguagem rebuscada, privilegiando aqui, mais uma vez, a clareza e a concisão em seus versos. Ao cortar o inútil, eles pretendiam transmitir a mensagem de forma direta e acessível, evitando o uso de recursos artificiais. Aurea mediocritas é uma expressão em latim que pode ser traduzida como mediocridade dourada, tá? Esse conceito expressa a valorização do equilíbrio e da moderação pelos poetas árcades. Eles defendiam a ideia de que a felicidade e a plenitude poderiam ser alcançadas por meio de uma vida simples e moderada, afastada dos extremos. Ao contrário do luxo e da ostentação, a mediocridade dourada valoriza a busca pela harmonia, pela paz interior, pelo contentamento com as coisas simples da vida. Essa visão está relacionada à rejeição dos excessos barrocos e ao retorno de uma estética mais acessível, mais social, né? O uso desses termos demonstrava, então, o conhecimento e a familiaridade dos poetas com a cultura clássica, ao mesmo tempo em que buscavam criar ali uma atmosfera de elegância e erudição em suas composições. É importante ressaltar que o uso de latinismos não era uma regra absoluta do arcadismo brasileiro, mas sim uma prática recorrente que demonstrava a influência do classicismo e da cultura greco-romana no movimento. Sobre os autores, Tomás Antônio Gonzaga. Esse nome aqui, tá? É um dos principais expoentes do arcadismo brasileiro. Tomás Antônio Gonzaga é conhecido por sua obra Marília de Dirceu, escrito em forma de poesia lírica. Esse livro aqui, então, ele retrata a história de do amor do poeta com Marília, personagem inspirada em Maria Doroteia Joaquina de Seixas, sua amada. A obra traz a idealização da natureza e a exaltação do sentimento amoroso. Outro autor importante, Cláudio Manuel da Costa, escreveu obras como Obras Poéticas e Vila Rica. Em seus poemas, ele aborda temas como a transitoriedade da vida, a fuga do tempo e a relação entre o homem e a natureza. Seus versos eles revelam uma profunda sensibilidade à beleza natural e ao carpe diem, né, que é o aproveitar o momento presente. Basílio da Gama é conhecido pela obra O Uruguai. Trata-se de um poema épico que narra ali a história da expedição portuguesa para retomar a colônia do Sacramento disputada entre Portugal e Espanha. O autor aborda aqui temas como a coragem, o heroísmo, o patriotismo, mantendo a linguagem clássica e a valorização à cultura e à natureza brasileiras. Santa Rita Durão é outro importante autor, então, ali do arcadismo brasileiro. Nascido em Minas Gerais, foi um padre e escritor. A obra dele
mais famosa é o poema épico Caramuru, foi publicado em 1781, que narra a história de Diogo Álvares Correia, um náufrago português que viveu entre os Tupinambás no Brasil no século XVI. O poema aborda temas como a fundação da cidade de Salvador, a miscigenação cultural e o encontro entre europeus e indígenas. Santa Rita Durão é considerado um autor importantíssimo aqui por trazer elementos históricos e épicos ao arcadismo brasileiro. A obra Caramuru, é uma das primeiras grandes expressões literárias significativas da literatura colonial brasileira. E esse é um ponto bem importante da nossa história literária. O arcadismo brasileiro ele marcou um momento ali de transição da literatura no Brasil, trazendo uma nova visão poética baseada na simplicidade e na conexão com a natureza. Autores como Gonzaga, Costa e Gama exploraram temas universais como o amor, a passagem do tempo e o patriotismo, utilizando uma linguagem acessível e aproximando-se ali da mitologia clássica. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o arcadismo brasileiro. Agora, olha só, eu convido vocês a escreverem seus próprios versos arcades. O que acham, hein? Explorando ali a natureza e a simplicidade que nos rodeia. Afinal, a poesia está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos ser poetas. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e se gostou ainda mais, gente, clica aqui, nesse botão Valeu Demais e contribua com este simples canal de educação. Vejo vocês então na Era Nacional, começando lá com o romantismo. Tchau!